Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda parte da aula sobre barras de aço, sobre sobre a atuação de força cortante. E aí no vídeo anterior, na primeira parte dessa aula de barras de aço sobre força cortante, nós tratamos de conceitos introdutórios, sobre a distribuição das tensões cisalhantes ao longo da altura do perfil, e também conseguimos, de forma introdutória, apresentar qual seria a força cortante máxima, que eu possa aplicar na seção transversal ali do meu perfil do tipo I, fletido em torno deste maior inércia, de tal forma que a alma do meu perfil, o aço da alma do meu perfil não sofra escoamento. Acontece que, na maioria das vezes, o que ocorre na alma do nosso perfil, dessa nossa viga com perfil I, é que por causa daquelas tensões principais que nós temos, segundo aquela direção diagonal, deixa eu anotar aqui, ó. Então nós temos aqui tensões de compressão nessa direção, tensões de compressão nessa direção e tensões de tração na direção ortogonal, naquele nosso elemento infinitesimal que nós temos ali na região da alma, próxima à linha neutra do nosso perfil. Então, se eu tenho tensões de compressão em uma direção, é bem provável, dependendo da espessura da chapa da alma que compõe o meu perfil I, é bem provável que esse perfil ali, por causa desse esforço de compressão resultante, ele tenha a chance, de sofrer uma instabilidade local, certo? Ou seja, sofrer ali uma flambagem, se vocês preferirem chamar dessa forma. Então nós temos ali uma tendência, por causa dessa força de compressão diagonal, de que a alma do meu perfil, sofra ondulações, se ela tiver espessuras pequenas, ou melhor dizendo, se a alma do nosso perfil tiver uma esbeltez considerável, certo? Então, partindo do que foi apresentado no vídeo anterior, nós tratamos da força cortante que era capaz de provocar escoamento no aço da alma do meu perfil. Mas em algumas situações, e nas mais corriqueiras, o que acontece na verdade é que a alma do meu perfil pode sofrer esse fenômeno de instabilidade, correto? Então o que a gente faz? A gente divide a alma do nosso perfil em diversos painéis, por meio de chapas enrijecedoras, de tal forma que a alma que está contida em cada um desses painéis vai ter ali uma maior rigidez e, portanto, vai diminuir a tendência dessa minha chapa que compõe a alma do meu perfil de sofrer uma instabilidade. Então, eu poderia pegar essa mesma viga e dividir ela em mais painéis, ou seja, colocar mais chapas enrijecedoras, de tal maneira que agora eu teria 1, 2, 3, 4 painéis, 4 painéis com 5 chapas enrijecedoras. Então, aumentando a rigidez da alma do meu perfil, diminuindo, as dimensões de cada um desses painéis, eu consigo aumentar a rigidez da alma do meu perfil e, portanto, aumentar a resistência com relação à força cortante, quando a gente tiver a tendência, desse fenômeno de instabilidade da alma do meu perfil, ou seja, dessa flambagem da alma por causa desses esforços diagonais de compressão. Semelhante ao que a gente vê lá em concreto armado, Lá em concreto armado, nós temos aquelas fissuras diagonais, por causa da força cortante. E aí o que a gente promove na viga de concreto armado? A gente coloca estribos, que costuram essas fissuras diagonais e aumentam o engrenamento entre agregados e criam o sistema, de treliça, certo? A treliça de Misch, que aí aumenta a resistência, que promove, a resistência à força cortante do nosso elemento estrutural. No caso aqui em aço, eu aumento a resistência à força cortante do meu perfil, enrijecendo os painéis de alma do meu perfil, por meio de chapas enrijecedoras, como estão aqui apresentadas. Então eu trouxe aqui uma foto, ó.
eu tenho aqui algumas chapas enrijecedoras soldadas junto à alma do meu perfil e também as mesas, né? De maneira a criar painéis que tenham aí uma maior rigidez com relação a essa tendência da flambagem da alma por causa desses esforços diagonais. Então, se eu pensar aqui que isso aqui é uma viga, né? Que vai receber uma carga concentrada aqui no meio do vão, certo? E que ela vai estar apoiada aqui nas extremidades. Vai estar apoiada aqui nas extremidades. Então, essa carga P que está aplicada no meio do vão da minha viga vai tender a comprimir cada um desses painéis segundo essas direções aqui que eu estou apresentando. E aí, se eu não enrijecer esse painel da alma da minha viga, né, por causa desse esforço de compressão diagonal, eu vou ter uma menor resistência à força cortante desse meu perfil, porque eu vou ter uma maior tendência de flambagem para essas chapas que compõem a alma desse nosso elemento estrutural. Então, esses enrijecedores que a gente coloca, né, junto à alma do meu perfil, eles são colocados nas duas faces do nosso elemento estrutural, tá? Eles são soldados junto à alma e junto à mesa. E aí, nós temos aqui um pequeno chanfro, né, nessa quina superior, né, nessa extremidade superior aqui, que é pensando em duas situações possíveis. Se isso aqui for um perfil W, por exemplo, um perfil laminado W, então nós vamos ter uma pequena curva de concordância entre a mesa e a alma. Então é interessante que essa chapa enrijecedora não tenha problema de incompatibilidade com esse raio de concordância. Se isso aqui for um perfil soldado, então nós vamos ter um cordão de filete, né? Um cordão de solda aqui em filete, unindo a mesa com a alma, certo? E aí, novamente, nós não queremos problemas aqui de compatibilidade da nossa chapa enrijecedora com essa solda, nesse cordão de solda de filete ali entre a alma e a mesa do meu perfil. Além disso, no caso das vigas que estão sujeitas aqui a momento fletor positivo, tá? Momento fletor positivo, a minha mesa superior, ela tá comprimida, né? Comprimida. E a mesa inferior, ela se encontra tracionada, certo? Tracionada, tá aqui, ó, mesa tracionada. Então, nessas situações, eu não posso colocar essas chapas enrijecedoras soldadas junto à mesa inferior do meu perfil, certo? Que aí essa tendência de alongamento da mesa inferior do meu perfil que está ali tracionada pode provocar instabilidade no meu enrijecedor e comprometer a funcionalidade para o qual esse enrijecedor foi projetado, tá bom? Geralmente esse afastamento que nós temos entre o enrijecedor e a mesa tracionada é da ordem de 4 a 6 vezes a espessura da alma do meu perfil, tá? A espessura da alma do perfil laminado ou soldado que eu esteja dimensionando a força cortante, tá? Verificando ou dimensionando a força cortante. Nas regiões em que eu tenho aplicação de carga concentrada, tá? Seja no ponto de aplicação da ação, ou seja no ponto em que eu tenho reações de apoio, é interessante, né? Aliás, é imprescindível que essas chapas enrijecedoras, elas compreendam toda a altura, né, da alma do meu perfil, desde a mesa comprimida até a mesa tracionada, certo? Porque aí eu evito que esse elemento aqui de alma, da alma do meu perfil I, possa, né, sofrer grandes deformações laterais por causa desse esforço de compressão que está sendo aplicado aqui nessa seção transversal. Então eu enrijeço a alma do meu perfil e, de certa forma, reduzo essa chance, né, de eu ter grandes movimentos laterais, né, ou seja, uma instabilidade da alma do meu perfil por causa desse esforço de compressão que está sendo aplicado ali naquela região de aplicação da carga concentrada, tá bom? Vamos para algumas outras recomendações que a NBR 8800, né? A NBR 8800 coloca para a gente
com relação a esses enrijecedores, tá? Então, a NBR 8800, lá no item 5.4.3.1.3, ela apresenta que esses enrijecedores têm que ter uma rigidez mínima para garantir a sua funcionalidade, né? O enrijecedor, ele tem o papel, né, de enrijecer a alma do meu perfil, né? Enrijecer a alma do meu perfil. Então, se esse meu enrijecedor não tem uma rigidez mínima, ele não consegue cumprir esse papel de forma apropriada. Então, a norma coloca que a esbeltez representada por esse parâmetro aqui, por essa relação, né? A largura do meu enrijecedor, dividido pela espessura da chapa, né? Dividido pela espessura da chapa do meu enrijecedor, certo? Deve ser menor ou igual a 0,56 vezes da raiz quadrada do módulo de elasticidade do aço que compõe o aço, né, da chapa enrijecedora, dividido pela tensão de escoamento do aço dessa chapa, certo? Bom, esse aqui é o primeiro critério que a gente tem que seguir, né? Uma rigidez mínima, né? Uma esbeltez mínima que eu tenho que... Aliás, uma esbeltez máxima, né? Uma esbeltez máxima, vocês me perdoem. Uma esbeltez máxima que a minha chapa enrijecedora tem que ter, de maneira a garantir apropriadamente o travamento da alma do meu perfil que está submetido à força cortante. Além disso, a norma coloca ainda, né? A norma coloca ainda que se eu vou dispor ali diversos enrijecedores espaçados a uma distância A, né? A minúsculo um do outro, tá? Então, vou ter vários enrijecedores com um espaçamento constante de um para o outro. Que aí a norma denomina a norma guarda, né, reserva a letra A minúscula para representar essa distância de um enrijecedor para o outro, né, para o seguinte. H é a altura, né, da alma, ou seja, a altura interna do meu perfil, tá? No caso dos perfis soldados, H é a distância total, a altura total do meu perfil, certo? Menos 2 vezes a espessura das mesas. No caso do perfil laminado, H é a altura total do meu perfil menos 2 vezes a espessura da chapa das mesas, menos ainda 2 vezes o raio de concordância que eu tenho aqui entre a mesa e a alma do meu perfil, né? Aquele raio de concordância que eu tenho entre a chapa que compõe a alma e a chapa que compõe a mesa nos perfis laminados. Então, no caso de vocês estiverem analisando aqui um perfil laminado, né, um perfil W, por exemplo, tomem cuidado com a definição do H, né, da altura da alma. Não é a altura interna da face interna da mesa superior até a face interna da mesa superior, tá? Não é a mesma coisa. Tem que descontar aquele pequeno raio de concordância que a gente tem na face superior e inferior, né, da alma com as mesas, certo? Então a norma coloca que essas chapas enrijecedoras têm que ter aqui uma inércia mínima em relação ao plano médio, né, a um eixo que passa no plano médio da alma do meu perfil. Seria esse eixo que eu estou marcando aqui, ó, certo? Então tem aqui um eixo que a norma chama de eixo letra I, tá? Letra I. Então, ó, a inércia dos meus enrijecedores em relação ao eixo I tem que ser maior ou igual a distância de uma chapa enrijecedora a outra, vezes a espessura da alma do meu perfil ao cubo, né? Vezes essa variável J, né? A variável J, que é igual a 2 vezes e meia dividido por A sobre H ao quadrado menos 2. Isso aqui sempre maior ou igual a 0,5. Aí vocês podem perguntar, mas professor, como é que eu calculo a inércia dos meus enrijecedores, né, em relação ao eixo I, que passa no plano médio da alma do meu perfil? Basta vocês adotarem
como elemento geométrico aqui esse retângulo, ó. Esse retângulo, tá? A inércia desse retângulo em relação ao eixo Y é base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Quem é a base? Bom, a base desse retângulo em relação ao eixo Y é TS, né? Que é a espessura da chapa enrijecedora. Quem é a altura desse retângulo? É 2 vezes a largura de um enrijecedor, né? 2 vezes a largura de um enrijecedor, mais a espessura da alma do meu perfil. Então, eu tenho aqui a altura total desse retângulo, né? Então, a altura é elevada ao cubo. Tudo isso dividido por 12. Então, a inércia, né? A inércia de um enrijecedor em relação ao eixo Y tem que ser maior ou igual a A vezes TW ao cubo vezes J, né? Que já foram apresentados do que se trata essas variáveis, certo? E aí, eu calculo a inércia da minha chapa enrijecedora com base nas espessuras, né, que eu adotei, na largura que eu adotei para a minha chapa enrijecedora, e verifico se atende a essa condição que a norma impõe para a gente. Lembrando que se eu coloquei uma chapa enrijecedora fina, né, uma chapa enrijecedora fina, ou com uma largura pequena, né, ou seja, ou coloquei uma chapa enrijecedora com um TS pequeno, ou com um BS muito pequeno, então significa que a inércia da minha chapa enrijecedora vai ser pequena, tá? E aí pode acontecer de eu não obedecer essa condição que a norma coloca. Então, para eu aumentar a inércia dessa minha chapa enrijecedora, eu tenho 2 hipóteses possíveis. Ou eu aumento a espessura da minha chapa enrijecedora, ou eu aumento a largura. Como vocês podem ver pela equação, se eu aumentar a largura, vai ser mais eficiente porque está elevado ao cubo, correto? Então, fica aí a dica para vocês de que aumentar a largura da chapa enrijecedora é mais eficiente, tendo em vista, né, que a altura entra ao cubo na equação da inércia da chapa enrijecedora, tá? Então, com isso, nós terminamos essa segunda parte do vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. Recomendo muito que vocês leiam a bibliografia básica, né, que eu utilizo no componente curricular, que no caso é o capítulo 8, né, lá no livro do professor Facuri, especificamente o item 8.6, em que ele trata do colapso sob força cortante. Então, peço que vocês verifiquem, né, façam a leitura da bibliografia básica e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço a todos.